perto eu quero estar de Cristo. Vai lá. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, Sempre te suplicar, sempre te suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim, teus braços sempre te dão. suplicar a ti, ó Cristo. Sempre te suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier te chamar nos céus com serafins, eu irei morar. Então se alegre sim, Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. aleluia, aleluia. Vamos dar uma aquecida nesse friozinho. Vamos cantar essa parte aqui comigo, ó. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, eu irei morar. Então se alegre sim, então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Aleluia, Senhor. Tem um lugar em minha casa se você quiser.
Só não repare a bagunça do meu coração. Já faz um tempo que também não moro mais em mim. Então ouvi você bater na porta e quis abrir. Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém. Porque é tão grande o vazio do meu coração. Vem morar, pode mudar O que quiser, vem fazer o que ninguém já fez por mim. traga tudo que é teu, pois tem lugar. Que eu seja sua casa, seu altar. Eu quero ser seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. Em cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim, mora em mim, Pai. Não se incomode em ficar, eu preciso de alguém. Porque é tão grande o vazio do meu coração. Vem morar, Pode mudar o que quiser. Vem fazer o que ninguém já fez por mim. Traga tudo que é teu, pois tem lugar. Que eu seja sua casa, seu altar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. Em cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Eu quero ser seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. Em cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim. Morar em nós, Senhor. Vem morar em nós, sim, Jesus. Quem é Deus? Quem é Deus, sim? Quem é Deus? Quem é Deus? Para a criança, Ele é o papai do céu. Deus da criança inocente, Deus da mamãe ocupada, Deus que consola na dor, Deus da alma enlutada, Deus que criou o mundo, Deus que enviou Jesus, Deus que a todos ama, Deus que se revelou na cruz. Amém? Teu filho, sim. Eu quero ser teu filho, Senhor.
ser o teu filho, teu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. Em cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Eu quero ser o seu filho, seu amigo, a casa é sua. Pode entrar, eu abro a porta para receber você. Em cada canto vazio pode preencher com tudo que tem de melhor. Eu quero ser amigo seu, eu quero ser o seu lugar. Mora em mim. Aleluia. Que você possa convidar o Espírito Santo de Deus para habitar na casa. Você é a casa, você é a morada do Senhor. Amém? Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Amém? Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração seja dada somente a Ti. Nós convidamos o Senhor para fazer morada na Tua casa. Nós somos o Teu templo, Senhor. Amém? Nós queremos agradecer a todas as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Sinta-se em casa, seja muito bem-vindo. Depois passe aqui ao meu lado esquerdo, no espaço do visitante, para você receber um brinde da nossa igreja. Nós também queremos agradecer todos aqueles que colaboraram para o nosso bazar. Ontem, dia 31 de outubro, nós tivemos o nosso bazar. Queremos agradecer todos os irmãos que generosamente doaram, estiveram aqui também trabalhando, a equipe de mulheres, que o Senhor retribua cada um. Vamos ouvir a nossa agenda da semana? Olá! Seja bem-vindo à Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Laís e estou aqui para anunciar a nossa programação. Então fique atento, pois IBPV News está no ar. Durante a pausa do Projeto Boa Terra presencial, a equipe de professores está disponibilizando vídeos interativos para as nossas crianças. Acompanhe no nosso canal Igreja Batista Pedra Viva no YouTube. Olá, igreja! A palavra nos diz que devemos orar sem cessar e também nos lembra que a oração do justo é poderosa e eficaz. Crendo nessa verdade, gostaria de convidar você para estar conosco em um dos nossos momentos de intercessão, que ocorre todos os domingos às 8h30 e agora também às quartas-feiras a partir das 15 horas, na nossa sala de oração que fica no térreo. Te encontro lá. Olá, mulheres! Aqui é a pastora Cris, passando para lhe informar que dia 14 de novembro, às 16 horas, teremos o nosso culto especial de mulheres. Isso mesmo, o nosso culto de mulheres será dia 14 de novembro, às 16 horas, com o tema Curadas para Curar. Você é minha convidada de honra. Esperamos você aqui na igreja. Olá, adolescentes! Todo segundo e terceiro domingo do mês temos o Clube da Bíblia. Um lugar para aprendermos, refletirmos sobre a palavra de Deus. Não fique de fora! Estamos criando o Departamento de Assistência Social aqui na igreja. Se você é membro da IBPV e precisa de ajuda ou apoio, entre em contato com a Adriana ou a Alexandra pelo telefone 95027-8248 ou envie-nos um e-mail para adriana@ibpv.com.br. Em nossa igreja, não recolhemos ofertas durante o culto. Para ofertar, aponte a câmera para o QR Code e você será direcionado para fazer por transferência bancária. Mas se ainda assim deseja usar um envelope, você pode depositar sua oferta nos gasofiláceos que estão no templo.
Fique ligado em nossas redes sociais. Se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja. Agradecemos a todos vocês que estão nos visitando. Esperamos que aqui você encontre o amor de Deus para a sua vida e uma nova família para viver momentos de comunhão e de fé. Ao término do culto, dê uma passadinha no espaço do visitante para receber um brinde da nossa igreja. E a nossa agenda de hoje vai ficando por aqui. Não deixe que nada atrapalhe este momento na presença de Deus. Evite sair do seu lugar ou conversar, pois o culto é um momento de reverência. Verifique se o seu celular está desligado ou no modo silencioso. Tenha um ótimo culto e até a próxima! Graça e paz, irmãos. Amém? Nós queremos que você nos acompanhe na leitura do texto, em Lucas capítulo 11. Nós vamos ler do verso 14 até o verso de número 28. Todos encontraram? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, por essa ceia, por esse momento que estamos aqui reunidos. Oramos, clamando a Tua graça sobre nós, a Tua presença. Clamamos, Senhor, pelo entendimento das Escrituras. Oramos pelos irmãos que estão presentes, por aqueles que estão nos assistindo agora pela internet. Que essa mensagem também chegue a eles de forma clara, precisa, para que todos, Senhor, se sintam acolhidos pela igreja. Pedimos a Tua bênção, Senhor, manifesta a Tua graça, derrama sobre nós, Senhor, do Teu conhecimento, para que possamos ser sábios, ter o coração sábio, Senhor, no entendimento das Escrituras. Assim nós oramos e já te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Essa passagem está presente não somente nesse livro de Lucas, mas também nos dois evangelhos sinóticos, em Marcos e Mateus. Porém, aqui, essa narrativa, ela está mais compacta, mais sucinta. Nós nos deparamos com um texto que tratam da blasfêmia, em que os acusadores, que em Marcos é identificado como os escribas e fariseus, faz contra o episódio de Jesus, dele ter libertado um homem de um espírito mudo. Eu quero destacar aqui alguns pontos para a nossa reflexão, a começar no versículo 1. Jesus, mais uma vez, demonstra o seu poder sobre os poderes malignos. Porque os demônios, meus irmãos, eles estão debaixo da autoridade de Jesus. Os demônios não podem resistir ao poder de Jesus. E eles não podem desobedecer às ordens de Jesus. Toda a autoridade está em Jesus. E o texto diz que Jesus, ele vai expelir um demônio. E a categoria deste demônio é dita por Jesus que era um demônio que deixava o indivíduo mudo, privado de poder falar. E aí diz então, no verso 14, que o demônio, ao sair daquele indivíduo, passou a falar. E o que aconteceu com aquela multidão que estava ao redor, presenciando esta libertação? Eles ficaram admirados. Agora, no verso de número 15, acontece que
os líderes religiosos, ao invés de se alegrarem com o fato de Deus ter enviado um redentor para libertar aquele homem, eles se rebelaram contra Jesus. E eles fizeram uma acusação. Eles disseram o seguinte: ora, esse Jesus está expulsando esse demônio pelo poder de Belzebu. O que eles estavam fazendo aqui? Esses acusadores, esses adversários de Jesus, estavam querendo fazer com que o povo ficasse incrédulo acerca da fonte e da autoridade do poder que estava sendo manifestado na pessoa de Jesus. O objetivo deles era difamarem a obra, atribuindo esse exorcismo à obra de Belzebu. Então fica claro e evidente que a intenção e o objetivo desses acusadores era sim difamar o nome do Cristo, dizendo: olha, o Jesus que vocês estão admirando aí, ele está expulsando esse demônio pelo poder de Belzebu. O Belzebu é um dos nomes do deus Baal no Antigo Testamento, considerado o maioral de todos os demônios. Então veja você que, de um lado você tem um homem oprimido, endemoniado, sem falar. Do outro lado você tem um Cristo, cheio de compaixão, que ao ver aquele homem, livrou ele, fez com que ele fosse liberto, fez com que ele pudesse voltar a falar. E no outro extremo, você tem os acusadores, os adversários, que estão ali, não para contemplar o milagre de Cristo, mas sim para pôr em dúvida na multidão se de fato o Cristo estava operando no poder do Espírito ou se estava fazendo aquelas obras no poder de Belzebu. Aliás, o mundo sempre foi hostil a Jesus Cristo. O mundo sempre procurou difamar, depreciar, denegrir os feitos do Cristo. É incrível como naquela época, na Palestina, Jesus, mesmo operando toda sorte de milagres, fazendo bem por onde andava, ele tinha quem o perseguia. E isso não mudou. Hoje eles perseguem a igreja do Cristo, os discípulos do Cristo, os valores que o Cristo nos ensinou. Então a hostilidade que já havia na época de Jesus, ela só se intensificou e aumentou. E a gente tem visto a sociedade promover muitos costumes, comportamentos e leis que faz com que muitos deles entram em choque com os valores que o Cristo defendeu. Então, não é nenhuma novidade acerca dessas perseguições, acusações e hostilidades. Agora, veja a refutação de Jesus. Jesus, ele usa aqui um argumento, ele refuta o argumento dos acusadores, contando uma parábola do reino dividido. E 3 fatores são dignos de esclarecimento nessa parábola. O primeiro fator, verso de número 17, é que se Jesus estivesse expulsando os demônios pelo poder de Belzebu, Satanás estaria
destruindo o seu próprio império. Então, esse argumento que é utilizado pelos acusadores é um argumento ridículo e absurdo. Porque nenhum demônio pode expulsar um outro demônio. O reino satânico sucumbiria desta forma. O texto diz que o reino seria dividido caso Satanás guerreasse contra si mesmo. Satanás não guerreia contra os seus ajudantes, porque ele sabe que se ele se autodestruir, o seu reino não conseguiria sobreviver por muito tempo. Então, essa acusação de que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Satanás, pelo poder de Beelzebul, não faz nenhum sentido. Em segundo lugar, no verso 18, o reino de Satanás é um reino fechado. Você veja que contra Jesus vale tudo. Havia dois personagens na Bíblia que eram inimigos, que era Herodes e Pilatos. Mas no momento da crucificação de Jesus, Satanás fez com que eles se tornassem amigos, porque o objetivo comum era destruir Jesus. Então, isso faz sentido. Satanás não trabalha contra si mesmo. As forças do mal, meus irmãos, elas querem destruir o bem e não destruir umas às outras. Nesse sentido, o poder maligno parece, em alguns casos, servir como referência para nós que somos influenciados pelo poder do bem. Por quê? Porque nós brigamos uns com os outros. Nós, muitas vezes, maltratamos uns aos outros, mas o diabo, não. Há harmonia entre os poderes malignos. Eu vou contar aqui uma experiência para vocês que aconteceu há um tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás. Nós fomos evangelizar uma mãe de santo aqui da Avenida Sabará. Ela já estava há mais de 25 anos na magia negra. E quando nós fomos lá, nós fomos num grupo da igreja, até Odete, seu irmão foi junto, Jailson, na época. E nós chegamos em 3, 4 homens, e ela falou assim, olha, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu quero ajuda, eu quero fazer uma limpeza na minha casa. A casa dela funcionava como um centro espírita. Então, nós fomos lá, e chegamos lá, meus irmãos, mas tanta tranqueira, tanta coisa que nós tiramos, ela só ia falando para a gente, ó, aqui eu enterrei isso, ali eu enterrei aquilo lá, ali eu enterrei aquele campeonato mundial do Corinthians lá, aquele mundialito, ali eu enterrei o juiz que apitou o jogo, e foi falando. E aí, meus irmãos, eu lembro que nós tivemos que chamar uma caçamba, e parou uma caçamba em frente à casa da Francisca. E nós enchemos uma caçamba com idolatrias, com despacho, com uma série de coisas. E ela disse assim para mim, falou, pastor, quando eu era serva de Satanás, eu estava presa dentro de um sistema. Ele não me permitia, ele não deixava que eu tivesse um esposo. Eu não podia dormir com um homem na cama. Eu tinha que estar todo o tempo disponível para os guias, para os orixás e para todas aquelas manifestações. A hora que ele falasse que tinha que atender alguém, eu tinha que estar 100% livre para ele. Então você imagina o que o diabo faz, o aprisionamento, o sistema dele para oprimir as pessoas. Ela no início vinha de peruca na igreja, tinha a cabeça raspada.
e depois Deus foi transformando. A conversão da Francisca foi uma coisa assim que nos encheu de alegria. Então, o reino de Satanás é um reino diferente do reino de Deus. O reino de Deus é aberto a todas as pessoas. Claro que há aqueles que rejeitam a graça, então, aqueles que se afastam, aqueles que não querem confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Terceiro fator, os filhos dos acusadores aqui, Jesus refuta os acusadores, por quê? Porque os filhos deles estavam fazendo a mesma coisa, expulsando também os demônios. Então Jesus, ele está fazendo aqui uma observação, olha, se os seus próprios filhos também expulsam, como é que você está me dizendo que eu sou um blasfemo? Então, o texto diz que os filhos de vocês serão seus próprios juízes. Essa condenação que vocês estão fazendo contra mim, além de ser leviana, é uma blasfêmia. Então, a libertação, Jesus fala, dos cativos de Deus, na minha vida, se dá pelo dedo de Deus. Para que vocês tenham a prova irrefutável e triunfal da chegada do reino de Deus. Aonde o reino de Deus chega, os cativos são libertos. Prevalece a paz. Bem, no verso de número 21, Jesus então ele vai explicar aqui para nós que em vez de ser aliado de Satanás e estar trabalhando na força de Beelzebu, Jesus está fazendo o contrário. Ele está saqueando o inferno, está arrancando dela aqueles que estavam em trevas. Em Colossenses diz que ele é o transporte de Deus, ele transporta os filhos das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, 4 lições são ensinadas por Jesus aqui nesse texto. A primeira lição, verso de número 21, é que Jesus ele não nega o poder de Satanás. Veja que Jesus, ele não subestima a ação maligna. Muito pelo contrário, Jesus afirma que Satanás é um valente. Você pensa que Satanás é covarde? Satanás é valente, tinhoso, persistente. Ele tenta de todas as formas nos empurrar para o pecado. Ele é o tentador dos crentes. Nós não estamos lidando, irmãos, com um ser frágil, burro, ignorante. Nós estamos lidando contra forças do mal que são identificadas por Jesus como forças poderosas. O mundo espiritual não é uma coisa... Eu acabei de dar o exemplo da Francisca para vocês. Aqueles que estão debaixo desse poderio sabem do que eu estou falando. Eu fui criado num lar espírita. Eu sou filho de um pai de santo. Na minha casa era feito trabalhos, eu cansei de presenciar, subia e descia, subia e descia, subia e descia. Presenciei conversas, consultas, médiuns. E mesmo com a morte do meu pai, a minha mãe não pôde desfazer das coisas. Ela teve que continuar com todos aqueles rituais malignos e satânicos. E eu cresci naquilo. A minha conversão é um milagre de Jesus Cristo.
Eu poderia ter sido um sucessor do meu pai, mas pela graça de Deus, Jesus amarrou o valente. Amém? Segundo lugar, Satanás tem uma casa, porque esse valente bem armado, ele guarda a sua própria casa. Satanás é o CEO de uma grande organização criminosa. Por isso que tudo que provém das trevas é organizado. O crime é organizado. As acusações eram organizadas. Há muitos movimentos acontecendo hoje na sociedade que são extremamente organizados. Porque Satanás e os seus súditos estão presos nesta casa. Essa não é uma casa de Betesda, não é uma casa de misericórdia, não é uma casa onde o doente encontra cura, aonde o aflito encontra consolo, aonde o injustiçado encontra misericórdia. Não é. Essa casa é uma casa opressora. E aqueles que entram para esse presídio, que tem como diretor do presídio próprio Beelzebul, Satanás, tem suas vidas arruinadas. Talvez eu estou pregando aqui, você pode se lembrar de alguém que você conheça. Fala, poxa vida, pastor, eu conheço uma pessoa que vive debaixo dessa opressão, que vive debaixo desse presídio, debaixo das patas de Satanás, e não consegue sair. E quer saber de uma coisa? Não consegue mesmo, porque ele é valente. E o texto diz que ele está bem armado, ele não está despreparado. Para sair de lá, tem que vir um outro mais valente do que ele, e derrotá-lo. Por isso que o texto diz aí no verso de número 22, que Jesus é o mais valente. Então só sai de lá se Jesus tirar. Só Jesus tem o poder para amarrar Satanás, para romper o seu poder. Agora, isso não significa que Satanás está inativo. Ele está ativo, porém, sob a autoridade de Jesus. Por mais que ele esteja ativo, o poder de Satanás está sendo diminuído à medida em que a obra e a vinda de Cristo se apressa. Porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, ele quer aproveitar esse pouco tempo de forma intensa, para enganar, para manipular, para fazer com que o número de suicídio cresça. Agora a moda é adolescente se suicidando. Então, pouco tempo lhe resta. Então ele quer aproveitar todas as estratégias para blasfemar o nome de Deus, para vir contra o reino de Deus. Você sabia que essa semana a Igreja Batista na Filadélfia, nos Estados Unidos, foi incendiada pelo movimento orquestrado? Você não vê, lógico que você não sabia, porque a mídia não tem nenhuma intenção de divulgar esse fato. Quanto mais esconder, melhor. Mas se fosse uma casa de swing sendo queimada, com certeza todos nós aqui já estaríamos sabendo. Se fosse uma casa do mal, mas a casa do bem não. Então, Jesus ele tem autoridade sobre Satanás. Ao Satanás falta muito pouco tempo. Então, por isso que as coisas estão acontecendo no mundo de uma forma assim, muito Fórmula 1. Sem pit stop. A corrida está muito grande.
Bem, verso de número 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, olha o que o texto diz: vence-o, tira-lhe a armadura. Satanás está sendo progressivamente destruído, não somente por meio dos exorcismos, das expulsões de demônios, mas sobretudo pelo majestoso plano de envio de missionários. A igreja não parou, os missionários estão no campo. A igreja está avançando, porque Deus está acima de tudo, meus irmãos. Deus está acima de todas as coisas. Mesmo em meio a essa crise, muitas igrejas tiveram que fechar, mas o evangelho não está fechado. Fecharam alguns cultos, que agora já foram flexibilizados, mas não fecharam nossas bocas. Nós estamos evangelizando, nós estamos ganhando almas para Jesus, missionários que estão no campo trabalhando, e as pessoas estão precisando se libertar desta detenção, e só farão isso pelo dedo de Deus, pela pessoa de Jesus, pelo nome do Cristo. Amém, queridos? Verso de número 23, a Bíblia me chama a atenção para a questão da impossibilidade de você ser neutro nessa guerra espiritual. Veja que nós não podemos ficar em cima do muro. A neutralidade já representa uma oposição ao Cristo. Há duas forças aí no texto agindo no mundo. Nós devemos escolher uma delas. Ou nós estamos do lado de Beelzebu, ou nós estamos do lado do Espírito Santo de Deus. Neutralidade não existe. Satanás espalha e destrói, mas Cristo ajunta e constrói. Quem não se decide por Cristo, já se decidiu ser contra Cristo. Por isso que o texto diz que quem comigo não junta, espalha. De que lado você está? De que lado nós estamos nessa luta? Havia um homem possesso, houve um Cristo libertador, e havia também os acusadores. Nós estamos enquadrados numa dessas três categorias. Ou nós estamos andando com o Cristo, ou nós estamos sendo oprimidos, ou nós somos aquele que acusamos os feitos da igreja do Cristo. Então, me chama a atenção aqui no verso de número 24, que Jesus ele vai tratar desse homem que foi liberto de um espírito imundo. Porém, esse homem, ele deixou de se comprometer com Deus. O demônio que saiu dele, diz o texto, que ainda o chama de minha casa. Olha lá, quando o espírito imundo sai do homem, o que ele faz? Ele faz um turismo, né? Ele anda por lugares áridos. Ele vai procurar repouso em outros lugares. Aí ele não acha. Aí ele diz assim: eu voltarei para a minha casa. Ele ainda não se deu por vencido. Ele ainda acredita e ostenta que aquela casa é dele. E de fato aquela casa se tornou dele porque esse homem, o demônio saiu dele, mas o Espírito Santo não entrou nele. Ele deixou de se comprometer com Cristo. E aí então o resultado foi o quê? Ao ver a casa vazia,
varrida, ornamentada. Satanás é tipo aqueles cara briguento, vai lá na quebrada, chama mais 7 caras, piores do que ele, e fala, olha, sabe aquele cidadão que já foi minha casa? Rapaz, quando eu estive presente ali, era uma desordem, era uma bagunça. Mas aí ele foi liberto, a casa ficou arrumadinha, só que ele não deu sequência no discipulado, ele se perdeu, e agora a casa está do jeito que nós quer, para nós chegar lá e tocar uma rave. Então o texto diz que o estado desse homem tornou-se pior do que o primeiro. A palavra grega aqui para habitar significa estabelecer-se e permanentemente viver nele. Olha aí, meus irmãos. Olha a tragédia. Agora o diabo não virá mais apenas para deixá-lo mudo, imundo, surdo, paralítico, maluco, lunático, mas agora ele quer permanecer, viver nele permanentemente. É isso que Satanás está fazendo com muitas pessoas que você e eu conhecemos. Atuando na mente, cauterizando, deixando a pessoa indiferente a Jesus, indiferente à igreja. Bem, para finalizar aqui, e antes de chamar a Cris, nós vamos fazer uma oração ainda. O texto diz que depois de Jesus dizer essas palavras, uma mulher que estava na multidão, né, fez uma observação. Ela exclamou, ela ficou tão maravilhada com a explicação de Jesus e a libertação de Jesus, e ela disse assim, olha, bem-aventurado, aqui se referindo a Maria, né? Bem-aventurado é aquela que te concebeu. Bem-aventurados seios que te amamentaram. Com certeza foi uma honra para Maria ter amamentado o Filho de Deus e ter sido escolhida para ser a virgem que daria luz ao menino Jesus. Porém, no reino de Deus, a honra maior não é dado ao fato de Maria ter amamentado Jesus, e nem ter emprestado o seu útero para que o menino viesse ao mundo. Mas a honra maior foi Maria ter aceito Cristo no coração dela. E aí o texto diz que a bem-aventurança é não o fato de ter amamentado, mas de ouvir a palavra de Deus e a praticar e a guardar. Então essa é a maior honra do Filho de Deus. Amém? Isso para mostrar, porque com esta fala, pode ser que essa mulher estava sugerindo que maior honra do Filho de Deus teria aquela que o pariu. Mas Jesus já corrige a teologia dessa mulher e diz, olha, você sabia que o menor no reino de Deus também será honrado como Maria? Para mostrar que o reino de Deus é um reino de justiça. E que toda honra e toda glória pertence ao Cristo de Deus. Amém, meus irmãos? Talvez você tenha tido a mesma experiência que eu. Talvez um parente, alguém que tenha vindo desse mundo oculto, esse mundo maligno,
Talvez você conheça alguém que esteja sendo aprisionado por Satanás. Eu queria te dar uma tarefa essa semana. Que você evangelizasse essa pessoa. Diga a essa pessoa que Jesus o ama. Estabeleça um relacionamento. Não fuja dessa pessoa. Se aproxime. Diga o quanto Jesus tem o poder de libertá-lo. E aí, se vai salvar ou não, já não é uma coisa que compete a nós. Mas aí já está na alçada do Cristo. Amém? Mas o que compete a nós é falar. Né? Amém, queridos? Amém, Ontem- glória a Deus. Né? A gente tem o costume de quem está em Tudo comunhão bom. com a sua igreja, né? Participe da ceia do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Romanos 11, versículo 23 diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Apenas esses versículos, né? Eu peço você fechar seus olhos, examine-se a si mesmo, como a palavra nos diz. Né? Você está participando em memória do Senhor. Né? A ceia é um motivo de grande alegria. É o momento onde nós temos a oportunidade de lembrarmos que pelo sacrifício de Jesus, hoje nós temos vida. E é um direito nosso, vida em abundância. Amém? Eu vou pedir para você, à medida que você for recebendo o pão, para você ir recebendo o pão e o cálice, você ir se assentando para facilitar a distribuição. Amém? Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Este é o símbolo da aliança do Senhor, da nova aliança, da nossa liberdade. E Cristo nos chamou para sermos livres. Amém? Pai, nós te apresentamos esse cálice, Senhor, que representa o teu sangue que foi vertido naquela cruz. Ah, Senhor, muito obrigada, Pai, porque hoje nós temos liberdade. Liberdade para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, libera uma unção de cura, Pai. Uma unção de libertação nesse momento, Pai. Liberta, Senhor, todos os cativos, todas as mentes que estão aprisionadas, Pai. Liberta, Senhor. Oh, Pai, o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Traga cura física, cura emocional, cura para a alma dos teus filhos. Assim nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o cálice. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai.
Ele vive. Aleluia. Eu posso crer no amanhã. Louve, louve com todo o seu fôlego. O nosso Redentor vive. Aleluia, Senhor. Não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor, nós convidamos o Teu Santo Espírito para estar conosco durante toda essa semana que se inicia hoje. Guarda-nos, Senhor, no retorno para os nossos lares. Livra-nos do roubo, do assalto, do acidente. Guarda, Senhor, a nossa saída e a nossa chegada. Assim nós oramos e nos despedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vá em paz. Uma boa semana em nome de Jesus.